Você está no Território da Mente, o podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. Hoje te convidamos a visitar o terreno mais fundamental da psique humana, o vínculo entre pais e filhos. Vamos falar sobre como esse vínculo se forma, o que é um apego seguro e por que o estilo da criação marca profundamente o modo como sentimos, amamos e existimos no mundo. Se você é pai, mãe, cuidador, terapeuta ou alguém em busca de entender suas raízes emocionais, esse episódio é um mergulho necessário. Para abrirmos o debate que se refere a essa relação pais e filhos, a gente tem que pensar na origem de tudo, né? E é importante iniciarmos deixando claro que poucas coisas, né, são tão decisivas quanto a forma como a gente é recebido, acolhido no início da vida, pelas pessoas que vão dar as matrizes de educação, de orientação, que vão efetivamente constituir a nossa identidade, né? Então, quando a gente fala, usar aqui uma expressão que é o vínculo parental, que é o vínculo com esses familiares, com esses parentes, com essas pessoas que vão nos criar, nos educar, a gente está falando de uma primeira experiência de como ser no mundo, de como é que a gente se insere no mundo. Então, ainda antes da linguagem estruturada, como a gente se articula socialmente, o bebê ele vai se comunicar com o olhar, ele vai decodificar o tom de voz, ele vai se comunicar pelo choro, ele vai dar respostas através de vários sinais de como é que ele se sente no colo, se esse colo existe, se esse colo não existe, se ele se sente acolhido pelo mundo. Essa experiência inicial vai dar origem para um certo modelo de funcionamento interno, né? Um modelo que vai ser a matriz das nossas emoções e, obviamente, do nosso comportamento, e cujas matrizes vão organizar aí a percepção que essa criança e posteriormente o adulto, que essa criança terá de si mesma. Não só de si mesma, obviamente, mas dos outros e das relações como um todo. E aí a gente vai falar, né, sobre um conceito desenvolvido pelo John Bowlby, na teoria do apego, que é uma das pedras angulares da psicologia contemporânea. Esse vínculo, né, que o Cássio acabou de mencionar aqui, que o bebê estabelece com o seu cuidador, né, os seus parentes, geralmente a mãe, mas não exclusivamente a mãe, né? Esse vínculo cria um mapa implícito de segurança ou de insegurança, também de confiança ou de medo, de dignidade ou de vergonha. Quando a gente tem esse vínculo constante, afetuoso e acolhedor, né, a gente precisa entender que é isso que o John Bowlby estava falando sobre a questão do apego seguro. A criança, ela entende que pode contar com alguém. Isso dá coragem para ela explorar, aprender, errar e confiar que as emoções são compreendidas. E essa é a base que alimenta a saúde emocional. Pois é, Rafa, quando essa base não está estável, né? Quando esse cuidado ele aparece para a criança como um cuidado instável, denotando ali uma base que não é sólida, ou seja, quando o cuidador é imprevisível, às vezes ele está presente, outras vezes ele está distante, reativo. Então, o que pode acontecer? A criança acaba desenvolvendo uma espécie de apego ansioso, né? Ela é o substrato aí de uma ansiedade cuja origem está nesse apego com essa pessoa que cuida, um apego tensionado, né? Porque essa criança, obviamente, ela vai viver entre os sentimentos dicotômicos aí, um sentimento de esperança e medo, de segurança e insegurança, vai operar entre o amor e o pavor, talvez de ser abandonada. Então, esse apego ansioso se dá muito em função dessa instabilidade do cuidador e da presença desse cuidador, obviamente. Se o ambiente é emocionalmente frio, por exemplo, a criança começa a decodificar, a compreender que demonstrar sentimento não é seguro.
Então ela vai seguir muito a matriz comportamental desse ambiente ou de quem cuida, né? Gerando o quê? Uma reação evitativa, um comportamento ou até um laço evitativo. Parece contraditório, mas na prática ela se protege da dor, evitando que vínculos mais profundos possam ocorrer. E a propensão é dessa criança ao longo do tempo tentar desenvolver, vamos chamar assim, de uma aparência de autonomia, que na verdade somente mascara um sentimento de medo e de solidão, né? Em contextos ainda mais extremos, onde há negligência, talvez abuso, um caos familiar, um caos no ambiente, essa criança muitas vezes vai vivenciar o que a gente chama de um apego desorganizado, que seria uma mistura de um desejo por proximidade e um medo do próprio cuidador. É uma tensão entre duas posições muito extremas, né, em relação a esse cuidador. É importante a gente entender também que esses padrões não são rótulos, né? Na verdade, são estratégias adaptativas. A criança ela está tentando sobreviver emocionalmente a esse ambiente onde ela está inserida. E esses padrões seguem com a gente de forma silenciosa, moldando as nossas relações, os nossos amores, a nossa forma de lidar com a intimidade e também com a dor. Bom, mas o que seria esse amar, né? O que fortalece o vínculo é estar presente de verdade ali. Então a gente fala isso várias vezes nos atendimentos, a gente reforça, né? Que não é o suficiente a gente só sentir esse amor, não basta a gente amar. É preciso que a criança se sinta amada. E esse é o desafio, a gente conseguir transmitir isso de uma forma adequada. Isso acontece no dia a dia, na escuta, no tom da voz, no tempo que damos, né, de atenção real ali, um tempo de qualidade. E a gente tem aí na psicologia, pelo menos ali 4 estilos parentais que nos ajudam a entender o impacto da criação. A gente não vai ser nem taxativo aqui, falando que vai acontecer, mas é o que pode acontecer. Por exemplo, o autoritário cobra muito e escuta pouco. Um pai ou uma mãe ali que é cheio de regras rígidas pode até criar alguns filhos obedientes, mas inseguros ou ressentidos, em alguns casos até rebeldes. A gente tem essa postura. Outro que a gente tem aí bem delimitado seria o permissivo. Dá muito carinho, mas quase nenhum limite. E aí a criança se sente amada, mas não aprende a lidar com frustração, não aprende a ter limite na vida, né? E aí isso não vai ser mantido pelos outros. Então, em outros cenários, essa criança, quando se torna adolescente, adulto ali, ela vai ter que lidar com muitas frustrações sem ter a base para isso. Tem também o negligente, junta a falta de afeto com a falta de orientação. A criança, ela cresce ali sem uma direção, sem um norte, sem um exemplo também. E também temos ali o autoritativo ou democrático. É o ideal, seria assim, uma união de firmeza com carinho, de regra com escuta. Seria uma pessoa que ensina a lidar com os limites sem sufocar os desejos da criança. Exatamente isso, Rafael. Esse estilo autoritativo, ele, no campo ideal, ele vai oferecer um ambiente mais regulado. E a criança, dentro desse ambiente, ela aprende que ela pode errar, que os seus sentimentos têm validação, importam, e que há ali um adulto capaz de conter, de acolher, de guiar, de orientar, de ser uma boa referência na gestão dessas experiências, né? Não se trata aqui, obviamente, de acertar sempre, mas de estar disponível, de reparar quando necessário, de ser suficientemente bom. E quem fala isso não sou eu, né? Nós temos um grande teórico, né, que é o Winnicott, Donald Winnicott, em que ele marca bem isso, né? Para que o filho possa construir sua autonomia emocional, pelo menos a intenção e a prevalência de comportamentos nessa direção autoritativa é desejável. Bom, e na clínica, nós vemos os padrões de apego aparecerem o tempo todo, né? Começa na infância e segue ao longo da vida. E eu queria dar alguns exemplos aqui, né, do que a gente muitas vezes vê em consultório. Aquela mulher que tem medo de ser abandonada,
né? Então ela vai se anular nas relações. Um homem que nunca consegue confiar o suficiente para se entregar. Aquele adolescente agressivo, né? Que esconde um desejo desesperado de proximidade. A mãe que repete com culpa os mesmos gritos que jurou não repetir. E por aí vai. Vários exemplos, né? Que a gente vê aí na clínica. Muitas vezes a gente escuta, né, nos atendimentos, o paciente falando assim, tipo, eu não lembro quase nada da minha infância, eu sinto que eu sempre fui sozinho o tempo todo. Não é uma regra muito radical, não, mas é muito comum a gente ver esse tipo de fala, né, sendo um reflexo de um vínculo que foi falho na construção ali da infância dessa pessoa, né. E às vezes a gente também encontra uma criança que precisou amadurecer antes da hora, ou então que aprendeu a se calar para não incomodar. Às vezes achou que os seus sentimentos eram demais para o mundo. E aí, por algum motivo, né, a interpretação daquela criança ali, com a bagagem que ela tinha até o momento, ela vai fechando, vai se desconectando. Então a gente vê esse reflexo e entende que isso, em alguma medida, é muito prejudicial para esse futuro adulto ali, né? Como diz a frase, Rafael, Liliane, e é uma frase muito bonita, vínculo não é destino. É sempre importante lembrarmos que é possível mudar. E como é que muda? Tomando consciência. Porque relações conscientes se curam, né? Então, quando as partes estão interessadas, quando os agentes da relação estão engajados, no sentido de buscar resoluções e de tomarem consciência daquilo que é adoecedor na relação, as relações podem atingir uma cura, né? A terapia pode se tornar, para muitas pessoas, o primeiro espaço onde alguém vai se debruçar verdadeiramente, se inclinar sobre a sua história, tomar consciência, tal como eu reiterei aqui, e dizer, eu estou aqui, pode me falar com calma, né? Então a terapia é esse espaço de acolhimento onde essa mensagem vai ecoar, e isso por si só já é muito transformador. Eu queria fazer aqui um convite, então, à consciência mesmo, né? Para você que é pai, mãe, você que é cuidador, respira fundo aí. Na verdade, esse episódio não é um julgamento, é um convite. É um convite à consciência de que o modo como você fala, como você escuta, corrige, como você acolhe, tem um poder formativo que nenhum manual é capaz de descrever. Se você cresceu ali num ambiente difícil, também talvez seja agora um bom momento de olhar com mais gentileza para sua própria história. Não é para a gente passar pano, não, mas é para entender que padrões emocionais não são falhas, são defesas, na verdade. E é possível a gente reconstruir a forma como a gente se relaciona, tanto com as pessoas ao nosso redor, quanto com o nosso passado também. E aí vai uma dica, né, para você que vai se tornar pai, que vai se tornar mãe. A presença importa mais do que a perfeição, do que a presença perfeita. Eu costumo dizer para os pacientes que é mais importante pensarmos no fator qualitativo do que quantitativo. É mais importante pensarmos na presença sincera, mesmo que eventualmente transmitindo uma outra mensagem não tão funcional, do que tentar o tempo todo fazer tudo perfeito. O que a gente precisa transmitir para o filho, na condição de pai ou mãe, e até o que a gente precisa compreender, não só nessas relações filiais, paternais, maternais, filiais, mas em todas as relações, é que sempre há uma possibilidade de reparação, de pedir desculpa. Todos dentro da nossa humanidade podemos aprender com os erros. E tudo isso, vivenciado junto a uma criança, vai ensinar a criança algo muito importante, essencial. O amor realmente não exige perfeição. Vai exigir engajamento e, principalmente, verdade. Hoje mergulhamos na origem de tudo, o vínculo parental como base da saúde emocional.
Na próxima semana, vamos continuar essa jornada falando sobre as fases do desenvolvimento e os desafios em cada etapa, da primeira infância até a vida adulta. Se você sentiu que esse episódio tocou pontos importantes da sua história, compartilhe com quem precisa ouvir. E não se esqueça de seguir o Território da Mente na sua plataforma de podcasts favorita. Até a próxima!